Olá! Nesta unidade, retomamos nossos estudos sobre o período colonial brasileiro. É fundamental a leitura de seu material didático. Os esquemas e as anotações produzidas em sala de aula também são válidas. Além disso, recorra a técnicas de estudo como resumos, mapas mentais e exercícios. O tema dessa aula é a expansão territorial no período colonial brasileiro. Serão apresentados os movimentos de interiorização como as entradas, as bandeiras, as missões religiosas e os tropeiros. Esses movimentos foram responsáveis pela ocupação do sertão brasileiro, a abertura de novas fronteiras e de estradas, a criação de fazendas, vilas e cidades no período colonial, entre os séculos XVI e meados do século XVIII. Ao final da apresentação do conteúdo, há 2 exercícios propostos sobre o tema de nossa aula. No início da colonização do Brasil, o objetivo do governo português e da Igreja eram dominar as tribos indígenas que não aceitavam a presença do colonizador europeu. No desenvolvimento do processo de colonização, a organização de expedições pelo interior teve objetivos diversos: a busca por metais e pedras preciosas, o apressamento de indígenas, a captura de escravos africanos fugitivos e o encontro das drogas do sertão são apenas alguns dos aspectos que permeiam a motivação desses deslocamentos. Além disso, a ocupação do sertão permitiu a abertura de novas fazendas, o povoamento do interior, a construção de cidades e vilas. Mesmo com os poucos recursos disponíveis no século XVII, a colaboração de militares, religiosos, fazendeiros, comerciantes e mineradores demonstram que aventureiros foram fundamentais para a construção da identidade colonial. As entradas foram as expedições oficiais organizadas e financiadas pela coroa portuguesa que respeitavam os limites do Tratado de Tordesilhas. Elas tinham como prioridade realizar o mapeamento do território recém-descoberto e viabilizar sua colonização além do litoral. Elas também deveriam descobrir a existência de ouro e pedras preciosas, bem como atuar no combate aos povos indígenas que resistiam ao colonizador e às invasões europeias, principalmente de holandeses. Foram fundamentais para a criação de estradas oficiais, na fiscalização dos produtos, na arrecadação dos impostos, no controle da violência entre os colonos que ocupavam o interior e a defesa contra os ataques de nativos. Bandeirantes é a denominação dada aos sertanistas do período colonial, que a partir do século XVI penetravam no interior da América do Sul em busca de riquezas minerais, sobretudo o ouro e a prata. O primeiro e mais conhecido tipo de bandeirantismo era conhecido como bandeiras de apressamento. Nesse tipo de expedição, a busca por índios tinha como objetivo estabelecer o comércio com proprietários de terras interessados em explorar a força de trabalho indígena. Uma outra modalidade de atividade bandeirante é a bandeira de prospecção. Saía em busca de produtos naturais comercializáveis, como as drogas do sertão, e na exploração de metais e pedras preciosas. Uma última e importante modalidade de bandeirantismo era o chamado bandeira de contrato. Ele era feito com o objetivo de combater populações indígenas que atacavam os centros coloniais e destruíam as comunidades quilombolas. Desta forma, alguns bandeirantes eram utilizados como força de repressão contra aqueles que se opunham aos moldes da colonização. Entre os inúmeros movimentos do bandeirantismo, vamos destacar o estudo de caso de 3 bandeirantes protagonistas: Fernão Dias Paes Leme,
era um bandeirante paulista, desbravou os sertões dos atuais estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, chegando ao Uruguai. Em julho de 1674, parte de São Paulo à frente da bandeira das Esmeraldas. A expedição alcança o norte de Minas e, por mais de 7 anos, o bandeirante explora os vales dos rios da Morte, Paraopeba e das Velhas. Encontra turmalinas, que pela cor verde confunde com esmeraldas. Morre de malária ao retornar a São Paulo. Manuel de Borba Gato, também paulista, na juventude, dedica-se à caça de índios para escravização. Ele encontra ouro na região de Sabará. A descoberta impulsiona a mineração em Minas Gerais, em Mato Grosso, na Bahia e em Goiás, e dá origem ao período de 40 anos conhecido como Ciclo do Ouro. Borba Gato recebe terras entre os rios Paraopeba e das Velhas, e funda o Arraial de Sabará, onde vive até a sua morte. Domingos Velho aprisionava índios no Nordeste, comandava um pequeno exército de homens armados em suas excursões pela mata. Além de submeter ou aniquilar numerosos grupos nativos, é o responsável pelo extermínio do Quilombo dos Palmares. A tarefa de acabar com a resistência dos quilombolas lhe é confiada pelo governador de Pernambuco. O poder colonial já havia organizado até então 15 expedições oficiais, com a finalidade todas fracassadas. Após uma campanha que dura mais de 2 anos e alterna derrotas e vitórias, consegue atingir o objetivo com a ajuda de destacamentos enviados pelo governo pernambucano. 5 anos depois, recebe a patente de mestre de campo, pelo êxito na expedição, destinada a subjugar os índios no Maranhão, no Ceará e em Pernambuco. Leia o relato sobre as bandeiras. Observe o mapa histórico. Ele indica os caminhos e fronteiras marcadas por bandeirantes pelo sertão brasileiro. Observa-se que as principais expedições dos bandeirantes utilizaram as bacias hidrográficas do Rio do Paraná, a bacia do Amazonas, do Rio Araguaia e a bacia do Rio São Francisco. A Companhia de Jesus procurava proteger e organizar os índios em aldeamentos distantes do litoral, chamados de missões. O primeiro grupo de jesuítas chegou ao Brasil em 1549 com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral. Observe as imagens ao lado. Na margem superior está a figura do missionário José de Anchieta. Na margem inferior, o mapa identifica as principais missões religiosas no Brasil colonial. A jornada de trabalho dos indígenas começava depois da missa matinal e terminava no início da tarde. Nas horas vagas, eles se dedicavam a atividades culturais de caráter religioso. Observe a maquete de uma missão jesuíta. Ela identifica as principais construções da missão. Há uma variação entre os projetos de construção de acordo com as condições geográficas e regionais. Variavam também o acesso da matéria-prima disponível para a elaboração de cada obra. Os tropeiros faziam comércio através de mulas e cavalos. Transportavam alimentos, a carne seca, ferramentas e outros mantimentos, como o sal e o açúcar, do sul para o sudeste, do litoral para o interior. Como a região das Minas estava voltada para a extração do ouro no século XVIII, a produção desses alimentos era muito baixa. Para suprir essas necessidades, os tropeiros vendiam esses alimentos nas pequenas localidades. Muitos currais foram construídos nas rotas do comércio,
Acolhiam temporariamente comerciantes de alimentos, mercadores de escravos, mineiros em busca de metal e pedras preciosas. Os tropeiros também foram importantes na abertura de estradas e na fundação de vilas e cidades. A seguir, eu coloco à sua disposição 2 exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às suas anotações e à apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postados em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma. Faça as atividades em seu caderno de exercícios e de tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima!